Canal Pretz FC no YouTube, quero falar a respeito do Corinthians. Mas antes, se você gostar desse vídeo, dê like por favor e também me ajude a chegar aos 100 mil inscritos para que eu possa dividir aquela placa do YouTube com todos vocês. Vai ser uma satisfação e uma alegria. Corinthians vai começar a semana num ambiente de crise porque a chegada do Corinthians a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, depois da derrota para o Fluminense, foi lamentável. Foi melancólica. O Corinthians perdeu por Fluminense por 2-1. Mais uma vez não jogou absolutamente nada. Teve mais disposição e aí é pela troca de técnico. Os jogadores pediram o Coelho como interino, como técnico, não queriam o Thiago Nunes. Óbvio que eles iam correr mais e fizeram isso em campo, se dedicando mais, competindo um pouco mais, apesar da falta de qualidade. O Coelho também não ajudou muito com a escalação. Aliás, o Corinthians tem uma joia no seu elenco, que chama-se Gabriel Pereira, meia canhoto, que está melhorando sua questão física, né? Está ganhando massa muscular para suportar os jogos dos profissionais, já que ele tem aí 17 para 18 anos, mas esse jogador, Gabriel Pereira, tem que jogar. Quando ele tiver condições, tem que jogar, porque é o único meia com capacidade de criação no elenco corintiano. Tirando o Luan, que está machucado, só sobrou o Gabriel Pereira. Então assim que ele tiver condições, ele está em transição agora, teve uma lesão muscular, ele tem que jogar. O Coelho conhece ele, tem que botar ele para jogar. Ponto. O Corinthians mais uma vez foi muito mal. O Gil é o principal jogador do time, tenta resolver lá na frente, na base do desespero, quando dá em cruzamentos. Não tem armação o time, né? O goleiro Cássio está numa fase muito ruim, apesar de ser um grande nome da história. Mas o que aconteceu? A chegada do Corinthians do Rio de Janeiro no aeroporto de Cumbica foi lamentável. Vários torcedores estavam aguardando o desembarque dos atletas, que ficaram ali à mercê dos torcedores, com pouquíssimos seguranças, com os jogadores chegando na porta do ônibus, alguns correndo em direção ao ônibus, com torcedores botando o dedo na cara deles na porta do ônibus. Uma chegada realmente lamentável, imagens exclusivas da TV Gazeta aqui de São Paulo, registrando realmente o que aconteceu. E por que chegou nesse ponto? Por causa do presidente. A gestão do presidente André Sanches acabou. O que o presidente precisava fazer? Precisava antecipar a eleição, porque o maior déficit da história, 177 milhões de reais. Ah, mas conseguiu o name rights do estádio. Ok, é uma vitória do clube, uma vitória da gestão e do clube também, que vem desde 2014 tentando a venda do nome do estádio. A Neoquímica Arena agora veio para ficar, mas que se deixe administrar esse dinheiro para pagar o que se deve ao fundo do investimento. Só que isso não tem nada a ver com a gestão temerária dele. Gestão temerária de André Sanches, péssima, e ele é o maior culpado disso tudo que está acontecendo. Por quê? Primeiro, ele entrega o vestiário para os jogadores, né? Vai ouvir os jogadores a respeito de tudo que acontece, as principais lideranças. E aí deixa o treinador numa espécie de um prato de gelatina, né? O treinador nunca está fixo no Corinthians. Ou ele ganha, se não ganhar, ele está balançando, porque o vestiário é muito amigo, muito parceiro do presidente, que prefere ser mais ligado aos boleiros do que qualquer outra coisa. Então fica uma situação realmente muito dura, muito difícil para quem comanda o Corinthians. Por isso que talvez o Coelho dê certo, porque o Coelho é muito amigo do presidente e tem o aval dos jogadores. Talvez dê certo, mas sem qualidade, não sei se pode funcionar. Mas na chegada lá dos jogadores, com os torcedores em cima deles, onde é que estava o presidente? O presidente que deveria conversar com os torcedores, né? Para evitar qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de problema. E os jogadores estavam expostos a um monte de xingamento, um monte de corpo a corpo. Foi lamentável. É o fim de uma gestão que realmente, em termos de resultado de campo, 3 títulos paulistas, é verdade. O Corinthians na década foi o maior vencedor da história. 3 títulos paulistas, não, 2 títulos paulistas, porque em 2017 o presidente era o Roberto de Andrade. Na década o Corinthians foi o maior vencedor da história tecnicamente, mas e a gestão? O que o Corinthians cresceu como clube, como gestão financeira? Salários atrasados, ele botou agora o André Sanches antes do derby, para ver se os jogadores tinham um pouco mais de motivação. Quer dizer, só agora que ele descobriu que o grupo não se dava com o Thiago Nunes, que o Thiago Nunes tinha perdido o elenco, mas como? Em 8 jogos ele não tinha visto isso ainda, depois do vice-campeonato paulista. Então é muito factoide, muita entrevista, muita falta de educação, é verdade, mas na hora de proteger os jogadores na chegada no aeroporto, não estava lá. Os jogadores ficaram à mercê dos torcedores. Então seria muito digno do atual presidente André Sanches que antecipasse as eleições, chamasse os 4 candidatos e antecipasse as eleições
para que o Corinthians respire algo novo, que tenha condição de tentar uma gestão diferente, que olhe um pouco mais para o clube e para as finanças do que realmente para a amizade com os atletas. Profissionalismo, é isso que o Corinthians precisa nas relações e também nas atitudes. É isso que eu imagino do Corinthians. O Coelho é funcionário do clube, vamos ver se ele vai ficar. O André Sanches parece que prometeu que ele seria o técnico no caso do Thiago Nunes não dar certo. Como tem eleição em dezembro, é complicado você contratar um treinador que os outros candidatos não tenham consenso em relação a esse nome. Fica muito complicado você contratar um treinador agora com um contrato longo, sem a concordância dos candidatos, porque talvez o próximo presidente não queira esse treinador que seja contratado. Situação muito delicada do Corinthians, mas tudo isso por causa de uma pessoa, o presidente André Sanches, que é o principal culpado disso tudo com a sua gestão temerária. Canal Pretes FC no YouTube, se você gostou desse vídeo, dê like, se não, fique conosco a todo momento, sempre consumindo e estando aqui com a gente, se inscrevendo e chamando colegas, amigos, familiares e pessoas que gostam do futebol e esportes também, para que sempre estejam aqui conosco. Um grande abraço e não se esqueçam, saúde sempre e até a próxima.